Quer investir? Carteira Mara e Carteira Tabet. Invista inteligente. Investimentoepi.com.br. Oi, gente, começando mais um Morning Call nessa quarta-feira. Quem vai conversar com a gente é a Gabriela Fernandes, da Gauss Capital. Gabriela, bom dia, obrigada por conversar com a gente aqui no Morning Call. Bom dia, obrigada a você pelo convite. Bom, hoje é a chamada super quarta, né? Vem o combo Copom e Fed. Começando pelo Copom, vem corte de juros? Sim, o mercado, enfim, quase unanimamente espera corte de juros. A grande dúvida do mercado é se esse corte vai ser de 0,25 ou se vai ser de meio ponto percentual. Então, o mercado hoje está um pouco dividido entre essas duas opções de corte de juros. Por um lado, se o Copom quiser já começar acelerando, e até um pouco, enfim, dado que ele estava esperando a reforma da Previdência para começar esse corte de juros, talvez ele possa começar com um passo já mais acelerado de meio ponto percentual. Por outro lado, se ele quiser ser gradual e ir testando a reação da inflação a mais corte de juros, ele pode começar de 0,25. Então, ainda é uma dúvida que o mercado tem, que vai ser só solucionada hoje às 18 horas, quando a gente souber da decisão. O que a gente pode... Esse corte de juros, por que a gente deve comemorar? Se a gente deve comemorar, o que vai mudar para a gente? Então, a inflação tem ficado bastante abaixo da expectativa, né? Então, dado isso, a gente acredita que existe um espaço, e a economia está com uma ociosidade muito grande, né? Então, tem bastante hiato, tem bastante desemprego, então, por isso, tem esse espaço para corte de juros. E aí, com isso, a gente deve esperar uma ajuda nessa retomada econômica com juro mais baixo. Falando em Fed, também pode ter corte de juros nos Estados Unidos, né? Isso, também quase a unanimidade do mercado espera hoje um corte de juros. Nesse caso, a maioria espera um corte de somente 25 basis points, que a gente chama, né, 0,25 ponto percentual. Mas ainda existe alguma chance até de ele cortar um pouco mais do que isso e também fazer um corte de meio ponto percentual. Mas nesse caso, eu acho que tem uma expectativa maior no sentido de se ele vai comunicar que vai ser um corte somente, só para dar um ajuste, ou se a gente vai ter um começo de um ciclo, com 2, 3, 4 cortes possíveis na frente. No caso da economia americana, diferente daqui, a atividade lá está muito forte, né? Enfim, principalmente setor de consumo, de varejo. Só que a parte de investimento causa preocupação ao Fed pelo balanço de riscos, pela preocupação com que a guerra comercial que está acontecendo entre Estados Unidos e China acabe atrapalhando as perspectivas de investimento e aí lá na frente isso vai bater mais forte em atividade. Então, seria como se fosse um corte preventivo de juros diferente do corte do Copom, que já está vendo uma atividade muito fraca. Bom, aqui no Brasil, amanhã o Congresso começa a se preparar para retomar as atividades. A gente sabe que na prática mesmo, isso só deve acontecer na semana que vem, porque o nosso Congresso tem aquele ritmo, né, um pouco lento, mas vem a grande expectativa é com a volta da discussão da reforma, votação em segundo turno, reforma da Previdência. Isso, na terça-feira que vem, né, está programado a gente começar ali a parte do segundo turno de votação. Eu não acho que deve ter muito problema, né? Enfim, a gente teve uma votação muito folgada no primeiro turno, 379, então, enfim, a gente tem essa segunda parte da votação e depois a votação de destaques supressivos, ou seja, que nem no primeiro turno você tem destaque, só que dessa vez você só pode retirar do texto, você não pode mais agregar nada ao texto. E aí depois disso, acho que a pauta é mais reforma tributária. E o que a gente pode esperar da reforma tributária? Então, essa é uma que está mais complicada, porque você tem diversos projetos ali paralelos, né? Então, você tem uma reforma que foi capitaneada ali pelo Baleia Rossi, do MDB, que já passou pela CCJ da Câmara e agora está na Comissão Especial. Você tem uma outra reforma do ex-deputado Rauli, que está no Senado. Você tem a reforma do governo, que ainda não foi formalmente apresentada. Então, a gente ainda precisa definir qual o formato de reforma que a gente vai querer levar adiante. Mas, enfim, também é um projeto que parece que está com um momento para passar esse ano no próximo. A gente tem observado aí diversas
polêmicas, né, em relação ao governo, falas do presidente, o mercado ele meio que se blindou, né? Ele está focando mesmo na questão econômica. Isso não afeta tanto os investidores nesse momento. Sim, porque a própria Câmara tem blindado, né? O próprio parlamento tem um diálogo bom com o Paulo Guedes, apesar de eventualmente esse diálogo não ser tão bom com o próprio presidente. Então, parece que apesar ali das polêmicas, a dupla Rodrigo Maia e Paulo Guedes estão determinados a levar a pauta econômico-liberal adiante, então isso dá um certo sossego ao mercado. Uhum. Tá certo, Gabriela, muito obrigada pela conversa, boa quarta-feira para você. Com certeza a gente se encontra mais daqui uns dias aqui no Morning Call de novo. Tá ótimo, obrigada, Gabi. Obrigada. Pessoal, obrigada pela companhia. Não esquece de dar um like, se inscrever no canal. A gente se encontra de novo amanhã com mais Morning Call. Tchau, tchau.